Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso terceiro episódio do programa O Papo é Advocacia. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as dificuldades e sonhos na advocacia, além de formas de lidar com a atual crise na nossa profissão. E hoje, neste episódio, nós vamos discutir: advocacia é glamour ou pura ralação? Lembre que você pode participar ao vivo. Nós transmitimos esse programa sempre às quintas-feiras, às 10 horas e 7 minutos da manhã. E você pode participar ao vivo, dando a sua opinião, bastando solicitar aqui a participação daqui a alguns minutinhos. Eu quero te ouvir. Se você fizer a solicitação, você tem que aparecer em mensagem de vídeo. E aí a gente fala alguns minutinhos sobre a sua condição na advocacia. Lembrando que eu preciso falar com advogados. Não tenho como atender aqui quem está na graduação, quem vai prestar o AB ou está na pegada dos concursos. E aí, o que você acha? A advocacia é um mundo de glamour ou não tem glamour nenhum e é só ralação? Não sei o seu caso, mas quando eu entrei na faculdade de Direito e dentro da faculdade também, me venderam a ideia de que o mundo da advocacia era um mundo de puro glamour. Me venderam essa ideia. E talvez eu já tivesse uma opinião mais ou menos nesse sentido, que vinha de filmes americanos, séries que hoje são até mais comuns abordando o dia a dia fictício, muito fictício, da advocacia. O certo é que nós formamos uma imagem na nossa cabeça e quando nós chegamos no mercado, essa imagem ela não se confirma. A gente descobre que esse sonho não existe, que esse sonho ele ruiu. O fato é que a vida real da advocacia, deixando de lado as nossas expectativas e o que passa na televisão, é uma vida real de muita ralação. Na verdade, advogado trabalha pra caramba, tem que aguentar cliente chato e não tem nada a ver com aquela imagem que as pessoas de fora têm da nossa profissão. Uma outra característica muito comum da advocacia para quem chega no mercado de trabalho, deixa eu melhorar isso aqui, gente, para quem chega no mercado de trabalho, é que a remuneração, as nossas receitas, elas são baixas na advocacia. A não ser quem já chegue num escritório de família ou alguém que pegue um veio muito importante e que tem uma remuneração acima da média. Claro que há exceções a essa regra, mas o anseio número 1 de quem está na advocacia hoje é estabilidade econômica. Você ter condição de ter uma retirada fixa no escritório mensalmente para pagar as contas e sustentar com dignidade a nossa vida, investir em capacitação. Eu falo muito, aqui não dá tempo, mas eu falo muito disso no meu curso de advocacia tributária. Como que a gente faz para ter uma escalada de clientes para que esses clientes sejam melhores e nos deem um fixo mensal? Para você poder escalar na sua advocacia, você precisa ter oportunidades de negócio em que você invista. Eu tenho ensinado a advogar em tributário do zero e fazer a prospecção dos primeiros clientes praticamente de modo imediato. Eu bato muito na tecla de pelo menos um cliente em um mês, mas a grande verdade é que com esse curso de advocacia tributária, eu tenho observado os alunos conseguirem pelo menos um cliente no mesmo dia em que eles iniciam o curso ou mais tardar em uma semana. E o objetivo nosso, é que aqui eu não tenho condição de falar muito, é propiciar uma estabilidade financeira. Algo que os concursos públicos oferecem, mas que
no dia a dia da advocacia é algo nem sempre que faz parte da vida dos advogados. Eu diria até que hoje a estabilidade financeira na advocacia é uma exceção no momento de crise. Mas advogar para contribuinte, você tem mostrado isso, mesmo que você não tenha experiência nenhuma, que você comece do zero, é um caminho muito seguro para buscar essa estabilidade financeira. Outra coisa que pega muito hoje, lembrando que quem quiser participar pode fazer a solicitação aqui de participação, tá bom? Quem quiser participar me avisa, por favor. Existe também um outro pesadelo que ronda a advocacia, um fantasma que gira em torno da nossa profissão, que é a discussão sobre as incertezas do futuro na advocacia. Ninguém é capaz de prever o que será a advocacia daqui a 5, 10 anos. Ou seja, em que medida que os algoritmos e a automação vão reduzir o nosso espaço de atuação no mercado. Já há uma concorrência brutal. Há uma quantidade absurda de profissionais que chegam ao mercado anualmente e a abertura de novos cursos de direito, e a OAB parece que não tem interesse nenhum em deter esses novos cursos. Não sei se a OAB vê uma oportunidade com o que se gasta em exame de ordem. Não sei se para a OAB tanto faz. Aparentemente, para a OAB tanto faz a quantidade de advogados que nós tenhamos no país. Mas para quem já está dentro do mercado da advocacia, a gente percebe que os clientes estão minguando e é cada vez mais comum uma concorrência desleal. Colegas tirando clientes de outros colegas, oferecendo serviço por preço vil, ignorando a tabela de ordem. Então, isso gera uma incerteza quanto ao futuro da nossa profissão e em que medida os algoritmos vão resolver problemas jurídicos sozinhos. Essas inteligências artificiais que sabem muito mais de nós do que nós mesmos, elas põem em risco o futuro da nossa profissão. Quem é capaz de assinar embaixo a afirmação de que daqui a 20 anos existirá advocacia? É difícil, então nós precisamos nos posicionar imediatamente em áreas da advocacia que sejam promissoras, que possam sobreviver no médio e no longo prazo, e a advocacia tributária é um desses casos. Bom, quem tiver interesse de participar aqui, levanta a mão, por favor, ou faz uma solicitação de participação. Lembrando que quem solicitar a participação, eu peço que confirme, entre em vídeo, a gente bate um papo muito rapidão, mas para você externar a sua opinião. Gente, quem quiser, levanta a mão aqui que eu convido para participar ao vivo, ou então faz uma solicitação. Já houve aqui algumas solicitações de participação. Gente, outra coisa importante, sempre divulgue essas lives aqui para colegas de profissão, advogados e advogadas que você sabe que precisam desse incentivo das nossas lives, precisam dessa capacitação que eu faço aqui sempre por meio das minhas redes, e sempre divulgue, compartilhe esse trabalho para você ajudar pessoas que estão na mesma luta que a gente. Vamos lá? Quem que levantou a mão aqui, gente, que quer entrar ao vivo? Muita gente acenando, mas eu não sei, né, se a pessoa quer participar. Então. É isso aí, gente. E eu tenho visto também que outro, só me chamar no direct. Olha só, gente, outro problema que tem acontecido muito é a falta de especialização em um nicho específico da advocacia. É muito ruim a gente atender em vários nichos como generalista. É difícil até da gente conseguir escalar na quantidade necessária para a gente atingir, escalar os casos e a clientela numa quantidade necessária para a gente atingir a estabilidade, se a gente faz o chamado pingadinho. Qualquer
causa que aparece no escritório a gente pega. Isso muitas vezes é algo inevitável, muitas vezes é uma saída para um início de advocacia. Quem quiser participar, levanta a mão aqui, gente, em vez de acenar, e faça uma solicitação que eu confirmo aqui. E isso acontece com frequência. O pingadinho, a gente pegar vários casos diferentes, isso nos amarra na condição em que estamos na advocacia. Eu tenho feito com os alunos do meu curso de advocacia tributária, eu tenho feito masterclass, né, no começo das aulas, e ter feito isso também no curso de advogue para servidores públicos, e nessa masterclass pelo Zoom, uma das coisas que eu ouço com mais frequência é isso. Uma das coisas que eu ouço com mais frequência é que esse pegar casos de várias áreas, essa prática que aconteceu comigo, eu já contei aqui várias vezes, de você entrar no mercado de trabalho e você não poder escolher as causas. As causas é que te escolhem. Eu já contei aqui em lives anteriores que eu saí da faculdade decidido a atuar com o direito administrativo. O direito tributário veio um pouquinho depois na minha carreira, na prática da advocacia. E, no entanto, não apareciam casos de direito administrativo. Não tinha, aliás, nem casos de tributário. Os primeiros casos que eu peguei foram muito decepcionantes para mim, porque totalmente fora daquele nicho em que eu esperava atuar. Eu contei que o primeiro caso em que eu atuei foi um inventário, em que praticamente eu atuei no êxito, foi muito ruim para mim. Depois eu peguei um caso de criança e adolescente, um vizinho que era infrator, e que eu resolvi, fui lá, despachei com o juiz, conseguimos acertar lá um prejuízo que esse meu vizinho tinha causado, e depois eu advoguei numa causa própria, uma causa familiar, para obter uma indenização de um carro que a gente tinha comprado e que era um carro que veio de uma perda total, um acidente grave. O sujeito comprou a carcaça num leilão, deu uma reformada, e aí comprou uma carcaça, deu uma reformada e revendeu, e eu, patão, comprei. O carro teve uma série de problemas. Perceba, eu comecei como um generalista, porque eu precisava de algum jeito me sustentar. Demorou muito para que eu conseguisse pegar causas dentro da área que eu escolhi. Então esse é um problema. Quem já passou por esse problema, mostra aqui, gente. Ó, quem quiser participar, é só avisar. Então, quem quiser participar, gente, é só avisar. Ok? E aí eu tenho batido muito papo com os meus alunos, gente, sobre essas questões do futuro da advocacia. Muita gente assusta por causa do meu comentário sobre os algoritmos, mas isso é interessante. Ó, foi pior por isso que me matriculei no curso, foi exatamente por isso, muitas ações desgastantes, está falando a pura verdade. Olha que maravilha aí, ó. Leni, se quiser entrar ao vivo, você me avisa aqui, Leni, para a gente bater um papo rapidinho. Tá, então, além da questão do generalismo, as pessoas se assustam um pouco com a questão dos algoritmos, porque eu sempre digo isso, eu falei isso numa palestra minha num porto, lá em Portugal, há alguns meses atrás, num curso de mestrado na Universidade Portucalense. E o raciocínio básico do direito é um raciocínio binário, de enquadramento do fato na hipótese. Então nós podemos reduzir o direito inteiro a um raciocínio assim, binário, um raciocínio essencialmente matemático. E quem consegue fazer isso com muito mais capacidade e aprofundamento do que nós,
é o equipamento eletrônico. O equipamento eletrônico. Então, quem conhece hoje o funcionamento de muitas demandas, os escritórios estão fazendo uso de robôs na advocacia, e esses robôs eles são capazes de protocolizar simultaneamente centenas e centenas de ações, com execução fiscal, por exemplo. Um robô da Procuradoria consegue propor 1000 ações mais ao mesmo tempo, tá? Com um simples comando. Então o judiciário decide hoje também causas com base em robô. Claro que não são todos os juízes, não é em qualquer comarca, mas já é esse equipamento disponível. Então eu falava nesse meu curso de mestrado na Universidade Portucalense que muitas vezes o processo hoje é um debate entre 3 máquinas. Uma máquina do escritório que propõe a ação, uma máquina da fazenda pública que contesta, ou o contrário, a máquina da fazenda, o robô, propõe a execução e o robô do escritório embarga, e o judiciário também decide com base em robôs ou dá andamento do processo. Então, perceba como um processo ele pode se dar no âmbito exclusivo da automação. E aí, eu desafiei os alunos nessa aula de mestrado a dizer que tipos de atividades do mundo jurídico um robô não conseguiria fazer. E aí, é uma turma muito boa mesmo lá, e alguns alunos falaram, bom, a doutrina não pode ser feita por robôs. Isso é um comentário 100% verdadeiro. Não tem como você agregar a um equipamento essa capacidade, essa competência de fazer doutrina, de explicar as leis e as regras que fazem parte de um ramo. Aí outro me disse assim, atividade legislativa. Também, atividade legislativa é difícil a gente imaginar ficar na mão de um algoritmo. Difícil, embora a atividade legislativa ela não seja estritamente jurídica, no sentido de que ela não depende de um diploma de nível superior em direito para ser exercida, também é difícil você imaginar uma automação da atividade legislativa. Sustentação oral, por razões óbvias, um parecer também, mas eu considero que parecer está dentro do pacote da doutrina. E todo o restante, em tese, fazendo aqui uma análise de futurologia, tudo isso pode ser substituído por equipamentos. Então eu vejo isso com muita clareza. O futuro da advocacia é programarmos robôs, programarmos algoritmos para tocar o dia a dia do processo. Isso vai ser muito vantajoso, por um lado, que vai nos desobrigar de fazer tarefas de apoio à advocacia que são muito desgastantes para nós, mas, por outro lado, coloca em risco o próprio exercício da atividade de advogado. E isso pode acontecer com mais frequência nos ramos que estão contraindo. Nos ramos que estão em expansão, sempre haverá um mercado que absorva os novos profissionais. E eu tenho falado muito, batido muito nessa tecla. Você precisa abrir um novo nicho de atendimento no seu escritório para que você atue em ramos do direito, em áreas de atividade que não estão retraindo, que não estão diminuindo. Por exemplo, o direito trabalhista ele está em clara decadência, não o direito em si, as normas, mas a advocacia trabalhista, por causa da reforma, né, que encareceu demais a propositura de reclamações trabalhistas. Muitas pessoas não têm mais vínculo formal, e aí o direito do trabalho ele não se aplica àquela relação. Então, o direito do trabalho, os clientes simplesmente sumiram. Quem advoga na área trabalhista sabe que isso é uma verdade. O direito privado, o direito civil especialmente, também sofre muito com a falta de recursos dos clientes. O direito empresarial, porque as empresas estão fechando.
Muitas empresas, e isso é fácil de entender, elas não estão aguentando esse 1 ano até agora de restrições ao funcionamento. É muito discutível, tá, se essas medidas são indispensáveis ou não, aí tem ponto de vista para todos os lados, não é o caso de eu dizer aqui o que eu acho, mas o fato é que as empresas estão fechando, estão em dificuldade seríssima e por isso estão sem dinheiro para contratar advogados. Quais são os ramos que crescem hoje na advocacia? Os ramos que crescem são aqueles em que nós advogamos contra a fazenda pública. O direito previdenciário, eu não sou da área, mas eu vejo que o direito previdenciário ele é um refúgio ainda de mercado, uma espécie de um oásis no meio da crise, porque o direito previdenciário é uma advocacia contra o INSS, como regra. O direito de servidores públicos, eu venho de uma semana de treinamento e do fechamento de uma turma do Advogue, do curso completo Advogue para servidores públicos, e o treinamento e o curso são um grande sucesso, porque é uma área que está em expansão, tende a crescer e não tem como ela reduzir esse mercado, contrair no pequeno e no médio prazo. Não tem como, porque quando você advoga contra o Estado, você está defendendo os servidores públicos que têm os seus direitos massacrados no momento que a gente vive. O direito tributário é outra área. Eu tenho chamado a sua atenção para a importância de você advogar, abrir uma frente de atendimento em direito tributário, porque no Brasil inteiro existem contribuintes em cada canto do país. As pessoas devem tributos para o município, para o estado e para a União. Então, no mínimo IPTU, IPVA, IPTU para o município, IPVA para o estado e imposto de renda para fazer um pacote mínimo. Fora os impostos indiretos que é impossível a gente fugir deles, como ICMS, ISS. Nós não somos contribuintes, mas o valor deles está embutido nas mercadorias. E muita gente foge do tributário, embora todo mundo saiba que seja uma área na advocacia de muita remuneração, porque as pessoas têm a falsa impressão de que precisa fazer conta na advocacia tributária, o que é um grande erro. Na advocacia tributária o que nós precisamos é do apoio de um contador de confiança. Os contadores, eu tenho conversado muito com os meus alunos da advocacia tributária e da advocacia para servidores, os meus alunos relatam que os contadores sumiram. Você pega uma causa grande de servidor, por exemplo, que é PASEP, ou uma causa grande de tributário, como é TUS de TUST, nós precisamos de planilhas e laudos de contadores. E eles sumiram, não estão aceitando isso, e eu compartilhei no meu grupo, eu compartilhei no meu grupo, Cristiane, de Telegram, porque esses cursos, tanto Advogue para Servidores como Advocacia Tributária, eu reúno em comunidade todos os alunos, a gente fica trocando informações de profissionais para todo mundo contratar, decisões novas, petições de processo, a gente fica compartilhando. O maior tesouro desses meus cursos é a comunidade que se forma em torno deles. Então, quem entra no curso de Advocacia Tributária fará parte de um grupo que se conversa como se fosse um escritório só. E é assim que eu considero a nossa comunidade, como se fosse um escritório só, todo mundo se ajudando. Não tem lógica de pensar que é concorrência que um exerce sobre o outro. Olha lá, o Arnaldo é aluno. Maravilha, Arnaldo. Legal te ver por aqui, viu? E a ideia é essa, tá? Que a gente participa de uma comunidade e eu tenho compartilhado informações sobre contadores que estão dispostos a nos ajudar. Eu coloquei hoje mesmo, lá no ambiente de aulas, a indicação de uma contadora que uma aluna nossa contratou e que atendeu perfeitamente uma demanda que ela tinha. Aí eu já entreguei, o Arnaldo tem aqui uma equipe de contadores de confiança, eu já entreguei os dados para
a minha comunidade, o nosso grupo de alunos. E um detalhe importante, Arnaldo, sobre contadores é que o valor seja um valor justo cobrado. Porque eu vejo contadores em tarefas de planilhas, por exemplo, cobrando R$1.000, R$2.000 ou mais. E isso é um valor impossível para demandas de massa, como são as nossas em tributário. É claro que isso é um custo do cliente, não tem cabimento o advogado arcar com o custo de uma planilha, mas tem que ser um valor acessível. O cliente não vai querer pagar, a não ser que seja uma empresa ou alguém de muito recurso, R$1.000, R$2.000, R$3.000 em uma planilha. E a gente tem conseguido profissionais nessa comunidade que conseguem sim fazer um serviço e entregar um serviço de alta qualidade com uma remuneração acessível. Tá bom? Então a Cristiane é isso, ela diz que ela tem problemas com o tributário porque detesta matemática e na verdade, Cristiane, o direito tributário, ele, para nós no exercício da advocacia, ele não exige a realização de uma única conta sequer. Isso tem que ficar a cargo de um profissional de apoio, um profissional de contabilidade, que aliás fará muito melhor do que a gente. Eu até sempre recomendo algumas calculadoras de internet, existem hoje virtualmente centenas de sites no Brasil que fazem cálculos gratuitamente. Eu sempre indico EasyCalc, é uma plataforma gratuita que faz cálculo do que você quiser. É super fácil, mas eu acho que nós não temos que nos ocupar com isso e nós precisamos de segurança para dar certeza ao cliente que a propositura da demanda faz sentido. Às vezes a gente pede um cálculo de depósitos de PASEP e quando o contador entrega a planilha, o valor a receber é muito baixo, o cliente não se interessa. Mas para isso a gente tem que ter segurança do valor. Essas calculadoras de internet, elas podem ser um bom ponto de partida, mas mesmo sendo um bom ponto de partida, elas não resolvem sozinhas um problema que é um problema técnico profissional. Então, sempre você tem que pôr na sua cabeça que você no escritório tem que se encarregar de prospecção e cuidar dos clientes, fazer atendimento a cliente, prospecção e cliente. Todas as outras tarefas a gente tem que aprender a delegar, porque hoje em dia delegar não é caro, delegar vai arrumar muito tempo livre para a gente fazer outras coisas, para a gente prospectar mais cliente, para a gente investir na nossa capacitação. Nós precisamos de tempo, sem nos tornarmos reféns da profissão. Nesse curso de advocacia tributária, eu vou dar uma semana intensiva de preparação para a advocacia tributária e aviso nas próximas semanas. Eu bato muito nessa tecla. A advocacia tributária, ela viabiliza uma estabilidade financeira sem que a gente precise se tornar refém da profissão. A gente não precisa ser refém da profissão, refém do cliente. Há um processo que eu não consigo comentar aqui, mas que eu ensino no meu curso, que é a jornada da advocacia, um processo de troca de clientes. A gente vai substituindo clientes que não estão dentro do perfil que a gente quer atender por clientes novos que chegam dentro desse perfil. Beleza, gente? É isso então. Então, esse foi mais um episódio do programa O Papo é Advocacia. Hoje nós falamos se um debate, se a advocacia é glamour ou ralação. Tá? E esse programa é feito sempre às 10h07 da quinta-feira.